João estava ali na porta, no templo, onde ia orar, na porta formosa, ali no templo da porta formosa, e aquele coxo, aquele paralítico estava ali, e ele disse com autoridade: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. É isso que Deus quer para você hoje. Que você chegue para a pessoa e fale: eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas eu tenho o poder de Deus na minha vida. Saia dessa prostração, saia desse lugar de conforto que você está, saia desse lugar de desilusão. É assim que Pedro e João levaram a palavra do Senhor. Aleluia. E eu estava falando: Senhor, como Deus usa os improváveis. Quem era Pedro? Quem era João? Pescadores. O que você faria se Deus decidisse te usar hoje? O contexto da história ele nos mostra que Pedro e João estavam ali, como eu falei, né, na frente do templo, e Deus usou estes dois homens com poder e autoridade. Mas vamos voltar só um pouquinho da história. Aqui, olha só, em Atos 2, aqui nós vimos Jesus subindo, eles ficaram meio assim, né, meio tristes. Em Atos 2, nós vemos o quê? A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Olha que coisa tremenda. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que eles estavam ali cheios do poder de Deus para fazer milagres. E o que está faltando? A gente não pode, irmãos, eu não sou muito a favor. Deus cura, Deus restaura, Deus faz. Mas a gente precisa ter sinais e maravilhas também, que se acompanham. Quando Deus usou esse homem para levantar esse paralítico, muitas pessoas foram salvas e libertas através do poder de Deus. E nós vemos aqui que Deus transforma pessoas comuns para serem cheias do Espírito Santo. Antes deles ganharem vidas para Jesus, houve lá em Atos 2, em Atos, depois 3, que fala, né, que ele foi pregar lá na porta, ele levantou o paralítico. Depois aí no capítulo 4 mostra que ele foi preso ali, né, aquela coisa toda, diante do Sinédrio. Mas o que aconteceu? A descida do Espírito Santo, é esse foco que eu quero falar hoje. Para você ser usado pelo Senhor, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Não adianta você ter muita técnica, ter muita metodologia, mas se você não tiver o Espírito de Deus te guiando, vai ser apenas bater em lata vazia. Esses homens aqui estavam cheios do Espírito Santo. Vocês observam que as pessoas cheias do Espírito Santo podem ser mais leigas, podem ser até incultas, mas elas estão cheias do Espírito Santo. E o que sai da boca vai encher o coração daquela pessoa e vai transformar. Eu pergunto a nós e a amada igreja: será que nós estamos nos enchendo do Espírito Santo para fazermos missões? Será que nós, ao chegarmos na rua, ou levarmos um folheto, ou fazermos evangelismo, nós estamos cheios do Espírito Santo para mudarmos as vidas daqueles que estão em volta de nós? Nós vemos aqui a história. E nós entendemos que a ousadia de Pedro e João curando um paralítico. Eles não tinham recursos materiais, mas tinham a autoridade espiritual, aleluia. E o homem prontamente se levanta e começa a glorificar o nome do Senhor. Quando Deus faz uma transformação física, porque ele já trabalhou na alma. Aquele homem estava ouvindo falar que Pedro e João estavam por ali. A alma dele, a emoção dele começou a desejar: eu vou procurar esse homem. Eu vou falar para ele vir aqui para mim. Quando ele passar aqui, eu quero. E depois, quando o Pedro e João chegaram lá, ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o poder de Deus para te levantar. Levanta, toma a tua cama e anda, aleluia. E Deus está falando conosco nesta noite. Será que nós estamos prostrados igual esse paralítico? Será que nós estamos alheios à situação? Aqui esses homens, Pedro e João eram homens cultos, eram pescadores de homens, mas Deus os transformou em pescadores de vidas para levar as pessoas para o Senhor, aleluia. Eles eram homens sem cultura, sem sabedoria humana, mas isso não os impediu de curar um paralítico. E através deste milagre, muitas pessoas se converteram ao Senhor, amém? Talvez você esteja aí: Senhor, eu talvez não consiga fazer alguma coisa. Senhor, me dê dons. Me dê dons para eu colocar a mão
Me dê dons, Jesus, para que eu possa falar e aquela vida ser transformada. Me dê dons, Senhor, para que eu possa usar aquilo para glorificar o nome do Senhor naquela vida. É isso que nós precisamos nos encher do Senhor. Porque quando nós estamos cheios do Espírito do Senhor, não há demônio, não há potestade, não há inferno, não há nada que vai impedir o agir de Deus na vida daquela pessoa. Quem acredita, levanta a mão e dá glória ao Senhor. Fala igual o pastor Ares agora, aleluia. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para cumprir os seus propósitos, aleluia. Ele usa os simples, Ele usa os improváveis, Ele usa os rejeitados, Ele usa o que o mundo não escolheria. E uma das maiores provas é essa, né, de Pedro, né, diante ali do Sinédrio. O que aconteceu com ele? Ele foi chamado porque ele era um homem simples, mas ele tinha um coração voltado para o Senhor. Antes de ser instrumentos de Deus, Pedro e João eram apenas homens comuns. Eles eram o quê? Pescadores na Galileia. Desculpe, engasguei. Jesus os chamou quando estavam trabalhando. Pedro e André estavam lançando as redes no mar e Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Jesus está vendo que você tem a sua simplicidade. Talvez você tenha falado, mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar. Irmão, se encha do Senhor que Ele vai te usar. Busca a presença do Senhor que Ele vai te usar na tua simplicidade. Nós temos histórias de muitas irmãs que não sabiam nem ler e conseguiram ganhar almas para Jesus. O importante é você andar como Jesus andou, seguir os passos do Senhor, caminhar como Ele caminhou e Deus vai te ajudar, aleluia. João e Tiago aqui também fala que estavam consertando redes com o pai. E ali começou algo extraordinário. De pescadores de peixes também, para serem pescadores de alma. Isso nos mostra o que é uma verdade. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados, aleluia. Talvez você fale, eu não sou capacitado, eu não sei falar direito. Mas Deus está te chamando na simplicidade que você é. Na simplicidade que você tem, porque Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Ele gosta assim de usar homens poderosos, também ele usa, mas ele usa também os pequeninos, aqueles simples, que as pessoas não dão nada para ele, aleluia. Os discípulos, eles não tinham formação teológica, não tinha posição religiosa, não tinha influência política, mas tinham algo que muda tudo. Eles andavam com Jesus, aleluia. Quem anda com Jesus, segue os passos de Jesus, se torna parecido com Ele. E Pedro e João, eles estavam cheios do poder de Deus, porque eles andavam com Jesus e eles pareciam com Jesus. Quem quer conquistar almas para Jesus aqui, diga eu quero. Quem quer conquistar a sua família para Jesus, diga eu quero. Aleluia. Você quer realizar milagres em nome de Jesus? Diga eu quero. Comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a Bíblia, comece a trabalhar. Irmão, o Senhor está me chamando todo dia, 3h43 da manhã. Quer mole? Que coisa? Meu Deus, o que é isso? O que você quer falar comigo? 3h43, vou no banheiro, não tem mais sono. Aí eu vou lá para a mesa, vou ler a Bíblia, vou orar. Deus quer falar alguma coisa. Aleluia. Eu falei, Senhor, o que tu queres? Eu estou aqui para te ouvir. E Deus vai falar, Deus vai encher, Deus vai transbordar, porque Ele quer que a gente chame a Ele, aleluia. O segredo para você conquistar almas é o quê? É ser muito importante, é falar bonito, isso ajuda, mas não é isso não, é ser cheio do poder de Deus, aleluia. Aqui em Atos 3 diz, Pedro e João estavam indo ao templo orar, e ele viu que estava um homem ali precisando. A gente entende também que quando a gente fala do amor de Deus, a gente tem que observar a parte da vida daquela pessoa material, financeira, emocional. Pedro ali e João poderiam ajudar, mas ele observou o quê? Que aquele homem precisava daquela cura, precisava da libertação da sua alma, porque aquele homem, através daquele homem, vidas seriam alcançadas pelo Senhor. Então, aquele homem estava ali todos os dias. Sua vida era marcada por limitação física, ele não conseguia andar. Ele tinha dependência, ele dependia dos outros. Ele tinha vergonha.
Ele precisava sobreviver todos os dias. Ele esperava o dinheiro para poder comer e se alimentar. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho te dou. O que é que Pedro tinha? A presença de Deus. O que é que Pedro tinha? O poder de Deus. O que é que Pedro tinha? O chamado de Deus. O que é que Pedro tinha? A simplicidade de Deus. E Deus quer tudo isso para nós, aleluia. Imediatamente os pés do homem foram fortalecidos. Ele se levantou, começou a andar, entrou no templo saltando e louvando a Deus. Não foi apenas um milagre físico, foi a restauração da dignidade, foi a transformação do destino da vida daquele homem, aleluia. É isso que Deus quer, que você apenas não cure uma pessoa em nome de Jesus. Jesus não quer isso, Ele quer que você mude o destino daquela pessoa. Aquele homem foi ali, falou do amor de Deus e muitas pessoas viram o que aconteceu, aleluia. Deus quer que você seja transformador de destinos, amém? Diga, eu vou ser, diga, transformador de destinos, aleluia. Como você vai fazer isso? Seguindo os passos de Jesus, andando como Jesus andou, caminhando como Jesus caminhou, perdoando, falando do amor de Deus e mudando a sua vida cada dia na presença do Senhor. E depois que eles fizeram tudo isso, vocês sabem, né? Aí foi parar no Sinédrio. Olha aí, a história a gente sabe. Foi parar lá. Começou a ser julgado por aqueles homens. Em Mateus 24 e 9 diz assim, ó: vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, e serão odiados. Isso aconteceu com Pedro e João, com outros discípulos também, que eu estou apenas relatando a história deles aqui. Nós seremos odiados. Quando eu vi o meu irmão ali na frente da faculdade, entregando ali, como se... Desculpe, irmãos, eu fiquei assim, falei, Jesus, como as coisas mudam hoje em dia, né? Falei, Senhor, mas pelo menos está entregando o Novo Testamento ali. Como que o Evangelho ficou difícil nos nossos dias aqui, no nosso país, não é verdade? Mais importante que está sendo feito. Isso indica o quê? Quando a pessoa é odiada, é perseguido. E além disso, irmãos, quando você fala do amor de Deus, não é só o sistema que te oprime. Não, são guerras espirituais que você tem. São enfermidades que aparecem na sua casa. São problemas financeiros. Mas o Senhor diz para nós que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. E ele falou também que nós teríamos tribulações aqui na terra. Quando você vê uma pessoa passando por muitas lutas, eu digo de experiência isso do meu filho, da minha nora. Eu vou desistir de orar. Eu vou desistir porque eu não estou aguentando mais. Continua, porque Deus está colocando as coisas em seus devidos lugares. Aleluia. Deus está trabalhando num processo na sua vida. E esse processo você tem que continuar para você ser aprovado pelo Senhor. Aleluia. O que aconteceu com esse milagre? O que aconteceu? Eles foram julgados. O milagre causou o quê? Grande impacto. O povo ficou maravilhado. Uma multidão se reuniu. Pedro, o que ele fez? Aproveitou a oportunidade e começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! É na oportunidade que você não pode perder. E ele declarou, Pedro começou a pregar, depois que ele foi ali, né, ali dentro do Sinédrio, ele começou a falar do que Deus tinha feito, Jesus tinha feito na vida dele, e ele declarou, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e ele é o Salvador, aleluia. É isso que a gente tem que falar. Isso incomodou profundamente os líderes religiosos, então eles foram presos. No dia seguinte foram levados lá mais uma vez para o Sinédrio, o tribunal religioso mais poderoso de Israel. Ali estavam quem? Sacerdotes, escribas, líderes religiosos, homens com grande conhecimento da lei. Então fizeram uma pergunta: com que poder ou em que nome você fez isso? Olha, Pedro e João, com que poder e com que autoridade você levantou aquele paralítico? Ele falou, em nome do Senhor Jesus que eu sirvo, aleluia. Em nome do Senhor Jesus que eu sirvo, eu fui tomado pelo poder de Deus para fazer as obras que Ele fez e maiores ainda, aleluia. Ele foi um homem ousado.
A Bíblia diz algo impressionante. Pedro, cheio do Espírito Santo, está lá, pode colocar para mim, Gustavo, em Atos 4, 8 ao 12. Vou ler para vocês aqui, ó. Olha o que ele disse ali, Atos 4, do 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha só, Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Pedro estava como? Cheio do Espírito Santo. Disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, o que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Será que as pessoas reconhecem que você está com Jesus? Será que a sua atitude, o seu comportamento vai mostrar que você está andando com Jesus? Será que a sua fala, seu modo de agir vai estar mostrando que você é de Jesus? Nós precisamos fazer a diferença. Não é pela roupa, mas é pelo que está dentro de nós. É pelo Espírito Santo que vive em nós. Aleluia! E ele disse, Pedro não teve medo. Ele falou com autoridade. Pedro era pescador. Ele não tinha formação rabínica. Ele não tinha estudo teológico formal. Ele estava diante dos maiores líderes religiosos da nação. Mas algo extraordinário aconteceu. Aleluia. Deus o libertou. Porque a palavra de Pedro não era a palavra dele. Era a palavra cheia da presença do Senhor. Eram palavras como que esses homens, sem saber de nada, são homens leigos. Como? Vendo a ousadia e percebendo que eles eram homens incultos, reconheceram que eles estavam com Jesus. Mas eles tinham o quê? Eles tinham poder e autoridade do Senhor. Quem quer ter autoridade do Senhor, levante a sua mão. Declare com a sua boca, há poder nas suas palavras. Aleluia. Ele não tinha diploma. Deus não escolhe as pessoas que têm diploma, ele escolhe também, mas ele nessa hora aqui não precisa de diploma, precisa de autoridade. Não precisa de diploma, não precisa ser PhD, essas coisas, não precisa. Não precisa de status, não precisa de posição social, não precisa de aparência. Ele escolhe corações disponíveis, aleluia. Seu coração está disponível para falar do amor de Deus? Seu coração está disponível para você impactar outros em volta de você? Ele escolhe pessoas que se colocam na brecha e buscam a presença de Deus para impactar outras vidas. Aleluia. E a Bíblia fala sobre isso, né? Deus, ele usou um pastor chamado Davi, que era desprezado. Quem conhece a história? Né? Deus usou um agricultor chamado Gideão. Deus usou um cobrador de impostos chamado Mateus. Pescadores da Galileia, porque Deus vê algo que você e que eu não vemos. Ele vê o coração disposto, aleluia. Como está o seu coração? Está disposto em fazer a vontade do Senhor? O que eles fizeram ali não foi apenas um milagre, foi uma missão. Qual é a missão que você tem nessa terra? É apenas ouvir a palavra de Deus aqui sentado? Não. É continuar falando do amor de Deus a tempo e a fora de tempo. A gente não pode se conformar com este mundo. A gente tem que transformar a nossa mente todo dia através de um pensamento racional e vivendo a presença do Senhor. Aleluia. O objetivo dessa palavra aqui não era apenas levantar um coxo, era levantar uma geração para Deus. Aleluia. Deus quer te usar muito mais, querido. Deus não quer apenas que você cure uma pessoa, que você ajude uma pessoa. Ele quer que você levante uma geração para que possa pregar o evangelho do Senhor. Aleluia.
Milagres chamam a atenção, mas a missão salva vidas. Oh, glória a Deus! Depois daquela pregação, milhares de pessoas creram em Jesus. Aleluia! Qual era o segredo deles? Era ter ousadia do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, eles eram ousados. Após serem ameaçados, Pedro e João voltaram para os discípulos. O que eles fizeram? Os discípulos com ele aí que está falando aqui, eles oraram. Começaram a orar. E o que aconteceu quando eles começaram a orar? Vamos orar aqui, Pedro e João. Vamos agradecer. Vocês saíram dali, daquele sinédrio ali. Deus trouxe vocês aqui. Vamos orar agora. Vamos clamar ao Senhor. E aquele lugar estremeceu da presença do Senhor. A oração tem poder, igreja. Aleluia. A oração tem poder de mudar. A oração tem poder de transformar. Se você não tem uma vida de oração, comece a ter, porque a oração vai te conectar a Deus e todo o impossível vai ser quebrado, vai ser retirado do poder que há no nome do Senhor. Quem crê, diga amém. Aleluia. E diz que algo poderoso aconteceu em Atos 4:31. Coloca para mim, por favor. Atos 4:31. Aleluia. Ele diz ali, olha lá. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E faziam o que, igreja? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Talvez você não esteja alcançando seus filhos. Talvez você não esteja alcançando seu esposo. Eu sei que tudo tem o tempo do Senhor, claro. Mas talvez alguém aqui precise orar mais. Precisa buscar mais. Precisa jejuar mais. O Senhor está neste lugar, aleluia. Eu digo isso, meus queridos irmãos, porque eu tenho muito da minha mãe de orar. Eu tenho muito dela. Porque eu vejo meu filho, eu falo muito aqui na classe, nossa, do Jonatas, meu filho, meu irmão conhece. Menino abençoado, menino difícil. Menino difícil. Eu quero lá trabalhar na obra, eu quero lá ser pastor, eu vi que você sofreu, eu não quero nada disso não quero nada disso não. E o Senhor começou a apertar, Regiane, o Senhor começou a apertar. E chegou agora, recentemente, ele falou assim, que desde 15 anos, quando ele foi batizado com o Espírito Santo lá em Goiânia, que ele chegou em casa bêbado, eu estava contando isso para a Leda ontem, né? Ele falou, mãe, eu nunca mais tinha sentido o que eu senti. Ele falou, Senhor, só quer me usar? Eis-me aqui. Foi num culto. Quando ele chegou lá, o pastor falou, culto de missões, venha. Quando ele chegou ali, ele se prostrou e caiu, pum, no chão, de tanta presença de Deus. E ele falou que ele chorou, que ele nunca tinha chorado depois de mais de 20 anos. Aquele choro de presença, aquele choro de entrega. É isso que Deus faz, porque tem uma mãe que está ali clamando por ele de noite. Aleluia. E dizendo, você é escolhido do Senhor, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido. Senhor, eu preciso de um sinal. Eu oro igual a minha mãe. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. Ainda fala assim, pastor Ari, Senhor, até dia 30 desse mês eu quero um sinal. O Senhor me deu o sinal antes. É desse jeito. É isso, Regina? Senhor, eu preciso de um sinal. Nem que seja pequenininho. E quando ele caiu ali no chão, um homem veio para ele e falou assim, Deus vai te usar para casais, para viúvas, e vai te colocar na direção dos jovens, e a tua vida financeira será cheia, porque eu estou cuidando de você. Ele me contou isso, igreja! Eu digo isso para glorificar, porque eu estou guerreando. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Mas ele teve que entender que ele tem um chamado. E fala bem o menino. O dia que ele estiver cheio, meu irmão, meu pastor Jéssica, vou trazer para ele pregar aqui. O menino prega, mas tem a palavra de Deus, aleluia. E Deus vai usar com poder e autoridade, aleluia. E eles anunciaram a palavra com ousadia. A igreja não cresce apenas com estrutura, ela cresce quando pessoas estão cheias do Espírito Santo de Deus. Quer ver essa igreja crescer? Diga amém! Quem quer ver? Vamos nos encher, vamos participar da vigília, vamos participar da oração, vamos buscar o Senhor, igreja. Esse é o segredo, é orar, é buscar, é se encher da presença do Senhor, aleluia. E o que acontece quando as pessoas estão cheias da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus? Aqui diz a história, o coxo foi curado, mas algo maior aconteceu. Ele
passou a glorificar a Deus. E muitas pessoas foram alcançadas. Qual é o princípio que isso revela? Quem é alcançado por Deus se torna instrumento para alcançar outros. Amém? Ele foi alcançar outros. Cristianismo não é apenas receber bênção, é ser instrumento de transformação. Aleluia! Em Atos 4:31 diz, e tendo eles orado, já acabei de falar, né? O lugar tremeu e teve intrepidez, anunciavam o poder de Deus. Aleluia! O segredo, irmãos, não é ter oratória bonita, não é ter uma oratória totalmente robuscada, mas vazio. O segredo é ter a presença de Deus, porque isso é que vai fazer a diferença. Aleluia. E você quer anunciar a palavra de Deus? Quer cumprir a missão que Jesus determinou para você? O segredo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E não haverá barreiras, não haverá demônios, não haverá nada. Mas você precisa decidir. Você precisa ser dono do seu lar. Tem pessoas que não são donos da sua casa. Os pais estão ali, os filhos dependendo dos pais, e os filhos fazem o que querem. Está dando legalidade para Satanás entrar. Se você depende do seu filho, tudo bem. Não é isso? Eu moro na casa do meu filho. Ele é maior, eu dependo dele. Mas dentro da tua casa você não vai permitir, não. Não permita, não dê legalidade a Satanás, não. Aqui não. Aqui, essa televisão você não vai assistir, você é igual a minha mãe. Aqui essa música você não vai ouvir. Aqui não. Porque eu tenho a minha casa, eu posso cuidar. Então a gente tem que ter o cuidado. Se a gente tem um marido que não é cristão, é diferente, tem que entrar em acordo. Porque o marido não é cristão, é o chefe da casa. Mas se você tem só seus filhos e vocês são dois cristãos e deixa o diabo tomar conta, ele não vai sair enquanto você não quebrar essa legalidade. Aleluia! Porque Deus trabalha com princípios. Preste atenção. Tem autoridade no seu lar, em nome de Jesus, para que a salvação entre na sua casa. Glória a Deus, aleluia. A missão continua, amém, igreja? E Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, como é que é o restante? Essa missão terminou ou ela continua? Continua. E Deus está procurando o quê? Diga eu. Deus está procurando mulheres simples, homens disponíveis, mulheres disponíveis, jovens cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia. Pessoas que têm coragem para falar de Jesus. Talvez você fale assim, eu não sei falar bem, eu não tenho estudo, eu não sei pregar. Pedro sabia falar? Não. Quando Deus encheu a boca dele, transbordou, 3.000 almas se converteram. O homem foi cheio da presença do Senhor, aleluia. Porque Deus não pode te usar. Aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, que você não pode ser usado pelo Senhor. Se Deus transformou Pedro, quem sabe da história de Pedro, né? Cortou a orelha do soldado, aquela coisa toda, negou Jesus, Pedro carrancudo. Se Deus transformou Pedro, pode transformar você também, aleluia. E aqui, já estou concluindo, diz assim, Apocalipse 3:20. Coloca para mim, por favor, Apocalipse 3:20. Aí meu filho falou para mim assim, mãe, eu vou trabalhar com jovens. Mas sabe a palavra que Deus me deu? Não temos mais tempo a perder. Coisa tremenda. Não temos mais tempo a perder. Eu tenho que falar para os jovens que nós não temos mais tempo a perder. Em Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. O Senhor está batendo a porta do seu coração agora. Para que você vá e fale, Senhor, a minha porta está aberta. Eu quero levar vidas para ti. Eu quero levar vidas para o teu reino. Eu quero um dia cear na tua mesa, Senhor. Eu quero levar vidas para estar contigo, para resgatar das mãos de Satanás. Aleluia. Porque operando Deus, quem impedirá? Depende de nós, mas depende muito mais do Senhor. Mas depende do meu posicionamento. Porque se Jesus quisesse que os anjos viessem, eles teriam vindo, mas ele deixou essa missão para nós aqui na terra. E essa porta representa o quê? Representa um coração oferecendo salvação, intimidade com ele.
Hoje não é mais uma mensagem, não há mais tempo a perder, porque Jesus está à porta, batendo, esperando a sua resposta. Mas entenda uma coisa, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações disponíveis. Quem está disponível para levar a palavra do Senhor? Aleluia. Foi assim que aconteceu lá em Atos. Eles foram usados. Deus espera de você apenas que você tome uma decisão. Você precisa entrar no lugar da intimidade. Você precisa chegar no santo dos santos e falar: Senhor, me limpa, me tira tudo de mim, me restaura, Senhor, me faz um vaso novo para que eu possa ganhar outros para ti. Pedro e João provaram 3 coisas. Deus usa os simples, amém? O Espírito Santo dá ousadia. A missão é transformar vidas. E eles começaram como pescadores, mas terminaram como missionários que impactaram o mundo. Aleluia! Se você acha que você não tem condição, Deus está dizendo para você hoje: eu te chamo na sua simplicidade. No modo que você sabe falar, não importa. Porque se você se encher do meu Espírito, eu vou fazer você transbordar. Aleluia! Eu vou fazer que da sua boca saiam rios de água viva e vai encher, e vai trazer fluidez, vai trazer a presença, vai trazer a limpeza, porque não será você, será o Senhor te usando, será o Senhor te restaurando, será o Senhor levando você a alcançar outras vidas para o Senhor. A ordem de Jesus é o que? A ordem de Jesus? Ide. Ide aos que estão feridos, ide aos que estão perdidos, ide aos que estão sem esperança, ide anunciar que Jesus salva, porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela vive pela fé. Aleluia! Ela vive fazendo aquilo que Deus pediu e determinou que fizesse. Ela transforma destinos, ela impacta vidas e o nome do Senhor é glorificado. E não existe coisa melhor, né, irmãos, do que resgatar uma vida das mãos de Satanás. Aleluia. Quem já ganhou almas para Jesus aqui, levanta a mão. Todos nós temos testemunho da nossa família, alguém. Irmãos, não é lindo, não é maravilhoso? Você perceber que aquela pessoa estava nas mãos de Satanás e ela agora que nós fomos resgatados pelo Senhor, nós estávamos destinados a ir para o inferno, mas o Senhor nos tirou, Ele mudou o curso da história, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. E quem quer agora entrar nos santos dos santos, para ser transformado, para ser mudado, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa ganhar vidas para o Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé neste momento agora. Se você quiser ser cheio da presença do Senhor,